Olá, gente boa. Vocês devem perceber que estou gravando este vídeo num quarto de hotel. Eu estou em viagem, estou na Itália neste momento, na pequena cidade de Piacenza, e as condições técnicas, especialmente da iluminação, não são boas. Mas eu não queria deixar de falar com vocês e trazer as reflexões que tenho feito ao longo destes dias. Volto ao Brasil em breve, a respeito do meu país, daquilo que vejo, no período em que eu observo a distância. E essas reflexões me levaram sempre ao dia em que Lula foi preso. Porque naquele dia eu formei pessoalmente a convicção de que aquilo não tinha remédio, aquilo não tinha solução para eles. Lula não tinha como sair daquela. Porque os fatos estavam postos, eram conhecidos. As provas haviam sido apresentadas, examinadas minuciosamente pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. Esse material todo passou pela mão da segunda instância do Poder Judiciário Federal, pela terceira instância do Poder Judiciário Federal. Não havia como. Não parecia razoável que o Supremo Tribunal Federal, o mesmo que acompanhara durante todo esse período aquele trabalho, fosse passar um rodo sobre o Poder Judiciário do país e Lula estivesse mais tarde solto, não só apenas solto, mas fosse alguém cujo passado não podia ser mencionado. Não que fosse inocente, mas na condição de alguém que foi descondenado, tudo aquilo foi borrado dos livros de história, e para acumular as coisas, provas, vídeos foram perfurados, provas foram danificadas, outras foram mandadas queimar. Assim, o passado. Fez-se isso com o passado, para restaurar a imagem de um inocente que a gente conhece bem. E desta vez nem precisou um José Dirceu para segurar a barra. Recebeu de mão beijada. E eu tenho, pensando nisso, me preocupado, fazendo conexão entre esses fatos, não poder mencionar o passado de Lula em plena campanha eleitoral. Tivemos um candidato que não tinha passado, só tinha presente e futuro, disputando a eleição com o então presidente da República. Nós vimos isso. E tivemos que dormir com essa. Tivemos que dormir com essa. Não se podia discutir, era proibido, discutir o sistema eleitoral. Mas um tema controverso no país há décadas, assim, não, proibido. Como fora antes, proibido mencionar quaisquer coisas a respeito que desagradassem as autoridades, especialmente o Poder Judiciário, em relação às vacinas. Assunto proibido, 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 proibido. Sanção pesada, multa. 24 horas para isso, 48 horas para aquilo. E assim tocou a banda durante os últimos 5, 6 anos. Não é esse país que quero para mim. Eu sei. Para que Lula fosse preso, houve uma participação dos bons jornalistas do Brasil, dos bons veículos de comunicação, esmiuçando os fatos e levando esses fatos ao conhecimento público, porque é assim que as coisas funcionam numa democracia. Posteriormente, estes mesmos veículos fizeram um cavalo de pau e passaram a trabalhar em uníssono com aqueles que queriam controlar a expressão do país. Consórcio da mídia, trabalhando para que as coisas andassem como andaram até a liberdade de Lula. E dali para frente, a sua candidatura. Passada a eleição, novo cavalo de pau. E esse mesmo jornalismo agora se encontra com a poeira que levantou lá atrás
sabendo que levou o país para aquela situação tumultuada, negativa, pouco digna, pouco honrada, com que tivemos que conviver. Sei que vou voltar para o Brasil e que o Brasil vai estar desse jeito e que essas questões estão na pauta, estão sendo servidas à sociedade. Mas eu sei que esta sociedade brasileira, aqueles brasileiros que querem o bem do país, que não se deixam dobrar em questões de princípio, em questões de valores, que esses brasileiros estarão juntos, unidos, trabalhando para que voltemos a ter democracia, voltemos a ter liberdade e que o retorno a uma realidade normal de liberdade de expressão no país não se faça lá na frente, porque nessa estrada o retorno mostra a história de tantos povos, o retorno é muito longe, muito distante. Muitas vezes é um caminho quase sem volta, como é o caso em Cuba. É um caminho, um retorno complicadíssimo, que ainda sequer consegue ser tentado na Venezuela ou na Nicarágua, porque são os companheiros daqueles que hoje governam o Brasil. Pense nisso, meu amigo, não se afaste, não desista do Brasil. Não desista do Brasil. De perto ou de longe, não desista do Brasil. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta, não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe nosso país.